Continuando nos versículos 16, nos versículos 17 e 18 de Romanos 11, agora é bom prestar bem atenção também para discernir corretamente quem é o jambuzeiro, a oliveira brava, quem é a boa oliveira e quem é a raiz e quem são os ramos naturais. Diz aqui em Romanos 11, 17 e 18, né? E se alguns dos ramos foram quebrados e tu, sendo jambuzeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz, da seiva, da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Então, se alguns dos ramos foram quebrados, quebrados de onde? Da oliveira, certo? A oliveira é a boa oliveira, Israel, mas não é Israel caído, separado, mas Israel restaurado, que tem Yeshua, que tem Jesus como raiz. É o Israel restaurado que tem Jesus como raiz. Então, se alguns dos ramos naturais, né, que é Judá, foram quebrados pela sua incredulidade, e tu, sendo jambuzeiro, que é Efraim, foste enxertado no lugar deles e feito participantes da raiz, da seiva, da oliveira que é Jesus, não te glorie. Lembra que ele está falando para os gentios, para a casa de Israel, Efraim. Então, Efraim, não te glorie contra os ramos naturais, que é Judá, porque não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz, Yeshua, Jesus, mas é a raiz que sustenta a ti. E porque Efraim, nós, os gentios, somos a oliveira brava, e Judá são os ramos naturais. Não foi Judá que se manteve casado com Deus e guardando a lei de Deus, e de onde veio o Messias prometido? Então, foi por isso. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. E tu estás em pé pela fé, então não te soberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Então Efraim dirá, os ramos naturais Judá foram quebrados para que eu fosse enxertado. Eles foram quebrados pela incredulidade e você foi enxertado pela fé, né? Então não te glorie, mas teme. Por quê? Porque se Deus não poupou os ramos naturais, que era Judá, né? Que é Judá, tema que ele não poupe a ti também, né? Então ele diz aqui, no 11, 22 ao 24, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo benignidade, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado, né? E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural jambuzeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira, né? Então, para os que caíram, Judá, severidade, mas para contigo, Efraim, benignidade, se permanecerdes na sua benignidade. Do contrário, também serás cortado. E eles, Judá, também, se não permanecerem na sua incredulidade, voltarão a ser enxertados. No versículo 24, porque se tu, Efraim, que foi cortado do jambuzeiro e foi enxertado na boa oliveira, que é Israel, a igreja que tem como cabeça Jesus, quanto mais esses que são naturais, né, Judá, serão enxertados na sua própria oliveira. Então ele diz aqui no 25 ao 27, porque eu não quero, irmãos, que ignoreis este segredo.
para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, em parte, até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades, e esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. E então, depois de explicar tudo isso, Paulo fala esse segredo que a gente acabou de mostrar, e que tudo isso significa que o endurecimento veio em parte sobre Israel, ou seja, a divisão, tudo aquilo que vimos nos estudos anteriores, né? Veio sobre Israel por um tempo e por um propósito. Foi por um tempo e por um propósito, até que a plenitude dos gentios, que é prometida a Efraim, lá em Gênesis 48, entrasse em cena, né? E quando é que isso acontece? Com a morte e ressurreição de Jesus. E então todo Israel será salvo, todo Israel. Efraim mais Judá. E esta será a minha aliança com eles quando eu os tirar os pecados. A nova aliança é para quem? É para quem? Jeremias 31, do 31 ao 33. E eis que vem dias, diz o Senhor, que farei uma aliança, uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Né? Não conforme a aliança que eu fiz com seus pais no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei seu Deus e eles serão o meu povo. Está tudo fazendo sentido para você? Então, sem o entendimento das duas casas de Israel, nosso entendimento das Escrituras, das cartas de Paulo, fica comprometido. E agora, se você continuar lendo o restante de Romanos 11, acredito que vai entender a plenitude de tudo que Paulo está falando. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. E aí ele termina dando esse brado de vitória no capítulo 11, termina o capítulo 11, dando esse brado de vitória, dizendo: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém.